Vão se exaurindo possibilidades civilizatórias dentro dessa ordem, e por isso quero novamente fazer referência, que Givalildo já comentou aqui, que discutir projetos de encarceramento em massa, fazer uma crítica a isso, é fundamentalmente fazer uma crítica a um projeto societário que está em curso. As possibilidades civilizatórias dentro dessa ordem não são mais possíveis. Quais são os processos pelos quais devemos nos vincular a partir desta noção, a partir desse posicionamento também? Outra característica do sistema metabólico do capital, a partir das análises que Mesaros nos traz, significa o crescimento desse complexo industrial militar, induzido pelas políticas financeiras de relações anteriores, principalmente baseadas na lógica monopolista levada ao cabo pelos Estados Unidos da América. Mesaros vai discutindo dois elementos, eu vou passar muito rapidinho sobre esses dois elementos para a gente poder avançar, mas que são elementos fundantes para a gente pensar como que isso vai se transfigurando em outros países, principalmente de capitalismo tardio ou de periferia do capital, que foi a estruturação de uma ideologia organizacional na política de segurança a partir da organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e o Tratado de Mútua Segurança entre Japão e Estados Unidos. O autor afirma que nos dois casos, estou fazendo referência aqui à contribuição do Mesaros, existe a lógica de transformação de uma associação militar defensiva em ofensiva e de consolidação de uma lógica de estratégia de ataque preventivo. Ora, falar sobre lógica de estratégia de ataque preventivo nada mais é do que pensarmos as similaridades disso com a chamada pacificação também, né? O que significa isso do ponto de vista da nossa realidade? Sem que haja um comunicado até mesmo aos organismos internacionais de controle de segurança criados pelo próprio capital, e aí fazendo referência ao Conselho de Segurança da ONU. Nesse sentido, o que aparece na aparência como capital globalizado é, em verdade, expressão de uma tendência imperialista que também se expressa no contexto das políticas de segurança. Então, isso significa pensarmos quais são os fundamentos desse chamado movimento lei e ordem, o desdobramento isso na sobreestrutura jurídica, na ampliação de leis cada vez mais encarceradoras, na estruturação de uma lógica de um direito penal do inimigo, né? A forma pela qual a gente também vai configurando cada vez mais esse direito penal do autor, né? São formas da gente pensar essa realidade também. Os subprodutos e a ideologia subjacente gerados pela propulsão desse complexo industrial militar são postos em circulação como bens e produtos consumíveis para todos nós, e cada vez mais, pela lógica também da reprodução da sensação de insegurança, somos chamados aí a participar disso pela circulação desses bens. Vou avançar um pouquinho mais. Aqui, em relação ao contexto da América Latina, o elemento constitutivo das ditaduras militares que sofremos, as instituições responsáveis pela segurança fortaleceram-se política e economicamente, estruturando cada vez mais um poder militarizado, autômato, violador de direitos das pessoas aqui residentes. Então, nesse contexto, vai se desenvolvendo sociedade cada vez mais penalista e excludente, não somente do ponto de vista do final da linha de produção das políticas penais de segurança, mas também pela forma como as nossas sociedades latino-americanas lidaram com a população expropriada em liberdade, né, esse chamado controle a céu aberto. Um exemplo que devemos considerar aqui, a partir da realidade brasileira, são as recentes modificações na esfera legislativa, otorgando maiores poderes às esferas das Forças Armadas atuarem em território nacional, sob a prerrogativa da garantia de lei e ordem, prevista na Constituição Federal. Então, fazer menção apenas a dois desses movimentos, não dá muito tempo de eu estender aqui, mas o Decreto Presidencial 3897, de agosto de 2001, sancionado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que flexibilizou o exercício das Forças Armadas em território nacional, em situação de normalidade institucional, ou seja, sem que seja decretado estado de exceção e outros estados de defesa, o estado de sítio, nem mesmo declarada pelo governante do estado a falência do seu sistema de polícia para garantir a lei e ordem. Então, há uma flexibilização do uso das Forças Armadas em território nacional, lógica do direito penal do inimigo.
ambos os casos contrariando o que está inclusive previsto na Constituição Federal, no artigo 144, né, que fala das Forças Armadas. É esse o artifício utilizado pela lógica da pacificação, da chamada pacificação dos territórios criminalizados hoje, é essa a possibilidade de exército ocupar, invadir as comunidades, as favelas, e que são utilizadas aí em larga escala também.